Olá, boa tarde. Meu nome é Caio e eu vou começar a apresentação sobre a política de hedge que o nosso grupo desenhou, iniciando uma breve descrição sobre a empresa. A Mineração Caraíba é uma mineradora que fica no norte da Bahia. Possui operações em duas minas de cobre, sendo uma a céu aberto e uma subterrânea, além de uma mina em fase de startup. Falando brevemente sobre a história da Mineração Caraíba, o depósito da empresa foi descoberto em 1874 e 74 e seu potencial produtivo foi identificado em 1944. Em 79, as atividades da operação da mina a céu aberto foram iniciadas, enquanto as da subterrânea começaram em 86. Na década de 90, a Mineração Caraíba foi privatizada, sendo adquirida por um consórcio de três empresas. Em 2016, ela foi adquirida pela Aero Copper Corporation, e desde então, por conta de investimentos em pesquisas geológicas e novos equipamentos, a produção aumentou substancialmente. Em termos de operação, a empresa realiza alguns processos para conseguir extrair o cobre. O primeiro deles é a retirada do minério, que pode ser feito com auxílio de explosivos. Depois ocorrem a britagem primária e as moagens secundária e terciária, que objetivam reduzir o tamanho da rocha. O minério passa então por uma planta de concentração, na qual moinhos grandes recolhem o minério já britado e novamente reduzem o seu tamanho. Também na planta de concentração ocorre a flotação para desprender o cobre do minério. E assim surge o produto final que vai ser comercializado no mercado, o concentrado de cobre, e que geralmente é destinado à exportação. Em termos de risco, a empresa está exposta a alguns fatores. O primeiro deles é a relação entre o real e o dólar, que é a taxa cambial. Como a maior parte dos custos é em real e o preço de venda é em dólar, um dos riscos da empresa é a valorização da moeda brasileira ou a desvalorização do dólar, e isso pode impactar significativamente no lucro final. Outro risco é o preço do cobre, da commodity. No mercado das commodities, é muito difícil de controlar o preço do cobre, porque ele é definido pelo mercado internacional. Sendo assim, para estar preparada para um eventual aumento de oferta e, consequentemente, queda do preço, a empresa precisa se organizar de tal modo a conseguir produzir com baixo custo, para conseguir produzir mesmo quando os preços caem e assim ela não ser abalada pelo choque de oferta. Outro risco é a constante necessidade de descobrir volumes de reserva e de fazer pesquisas geológicas, uma vez que elas estão intrinsecamente correlacionadas ao valuation da empresa. Por fim, o único fator que não abala tanto o resultado da empresa são as taxas de juros, porque a Mineração Caraíba é uma empresa pouco alavancada. Um dos principais problemas enfrentados pelo Eduardo Gicome é o aumento dos custos fixos em função da tendência da queda na produção depois de 2029. Esta queda na produção é consequência da subutilização dos atuais ativos da empresa. Por isso, para evitar o risco de diminuir os volumes de produção, a empresa atualmente enfrenta os desafios de iniciar investimentos em pesquisas geológicas para repor as reservas e preservar o nível de produção crescente. Bom, agora eu vou falar sobre a política de hedge cambial e a estratégia escolhida do nosso grupo, que foi o Non-Deliverable Forward. Para dar uma contextualizada, eu trouxe aqui os valores do PTEX do dólar no primeiro semestre de 2020. A gente viu que o dólar aumentou bastante no primeiro semestre, entre janeiro e junho. No dia 5 de junho estava abaixo de 5, porém, quando a gente vai para o segundo semestre, a gente já pode ver que o dólar voltou a subir, a ficar mais de R$ 5, e fechou o ano acima de R$ 5, o PTEX. Quando a gente analisa o dólar, o valor real do dólar, a gente pode ver que o valor real é maior do que o PTEX, né? E realmente o dólar aumentou muito em relação de janeiro até o final do ano, de 2020. Bom, agora sobre a nossa estratégia, a gente vai fazer, a nossa estratégia é seguindo o NDF, o Non-Deliverable Forward, mas o que é o NDF? O NDF é um contrato de balcão.
Isso porque o contrato pode ser feito entre uma pessoa física ou jurídica e uma instituição bancária. E visa única e exclusivamente as transações cambiais. Além disso, o NDF é tido como contrato a termo de moeda, em que não há entrega física da quantia, mas sim um valor cambial estipulado para uma data futura. Ou seja, ele trava um valor cambial para a moeda acordada. Bom, para calcular a diferença entre o valor que consta no NDF e o valor da cotação atual, é utilizada a seguinte fórmula. NDF é igual ao valor do contrato vezes a cotação da moeda no vencimento do contrato menos a cotação estipulada no NDF. Os motivos que nos levaram a escolher o NDF como estratégia de hedge para a empresa foi o fato de não ter depósito inicial de garantia. Além disso, o mercado de balcão possibilita maior personalização da estratégia quando comparado com bolsa. Eles são mais flexíveis em relação aos prazos, e também tem essa possibilidade de travar a perda da operação. Bom, sobre o hedge ratio, a gente vai adotar 49% em relação às exportações, assim como a empresa já fez na sua estratégia passada de hedge, e nós vamos também adotar uma estratégia de contratos trimestrais. Por quê? Porque não há depósito de garantia e também os contratos trimestrais possibilitam um maior monitoramento do mercado, evitando grandes perdas quando existe um evento fora do esperado ao longo do ano. Bom, os pontos aqui a ressaltar é que a gente sugere que a empresa, quando estiver analisando qual corretora fará as operações, escolher uma que tenha uma boa reputação e um conhecimento muito bom em análise de mercado. Além disso, como os prazos são curtos, trimestrais, as estratégias poderão ser revistas, evitando grandes perdas ao longo do ano. E por fim, se a perda trimestral estiver muito alta, existe a possibilidade de fazer uma operação de NDF reversa, visando travar a perda. Bom, falando agora da parte de custos da nossa estratégia, nós consideramos essa operação com baixo cash cost, uma vez que para fazer uma NDF não é necessário ter um depósito de garantia, e também a corretora escolhida pela empresa, se trabalhar com chamadas de margem, é muito provável que a empresa, por ter um grande investidor por trás, consiga uma boa linha de crédito. Então, ao invés de ter que depositar essa margem quando necessário, somente teria o gasto com a taxa de corretagem e a porcentagem utilizada da linha de crédito naquele mês. Então, esse custo de oportunidade que seria desse valor depositado na chamada de margem pode ser utilizado para algo que vai agregar mais para a organização. Falando agora sobre as nossas estratégias de investimento, nós optamos por realizar um pensamento sempre na época, então não pensamos com a cabeça de hoje, porque hoje nós já sabemos tudo o que aconteceu com o câmbio, então como se tivéssemos mesmo no momento para uma estratégia que possa domar melhor assim esse câmbio. Então seria de uma maneira de maior monitoramento do mercado. E para isso, para sustentar nossa estratégia, nós resolvemos pegar notícias de acordo com os meses, os dias, para embasar essa nossa decisão. Então, aqui, como podemos ver nessa notícia do Morgan Stanley, as previsões do dólar para 2020 eram as melhores, eram sempre para um dólar baixo, 3,80, 3,85. Então, a previsão do começo de janeiro era essa. Então, pensando na nossa estratégia a nossa NDF, como seria? Como o dólar, a previsão dele foi de 3,85, nós pegamos a Petax no dia 6 de janeiro e vimos que ela era de 4,055. Esse valor foi utilizado como a aposta do câmbio na liquidação
uma vez que foi uma estratégia mais conservadora, não foi tanto de já ir nos 3,85, porque nós sempre optamos por fazer estratégias mais conservadoras e apostar mesmo na Petax do dia. Então, o valor a ser redeado que a gente pegou para o primeiro trimestre foi a soma do hedge que a mineradora fez no case e entregou para a gente, que foi de 63.450. Então, essa compra da NDF apostando no valor de liquidação igual a Petax do dia 6/1. Aqui algumas notícias, então, lá para fevereiro, março, que foi quando estourou mesmo a pandemia, né? As apostas eram de um pouco de apreensão com como seria, né, o coronavírus chegando até o Brasil e o dólar não chegaria a 5, ou então preocupados com o corte da taxa de juros, com os investidores saindo do Brasil. Então, o mercado estava apreensivo e tenso com o que aconteceria com a chegada do coronavírus no Brasil. Então, o cenário de investimento do primeiro trimestre é o que a gente considera mais crítico, porque ele começa com uma visão de dólar bom, então em janeiro todo mundo estava com uma previsão boa, até o avanço do coronavírus, que foi quando teve uma virada, né, até abril, que foi quando a coisa estava estourando, o dólar passou de 5, então nós resolvemos fazer 2 estratégias nesse primeiro trimestre, que eu vou explicar agora. Começando com a estratégia que eu já falei anteriormente, que era apostar no valor da Petax de 4,055 na liquidação. Então, no dia 6 de abril, seria esse o valor apostado. Mas, quando o monitoramento de mercado vê que lá para o meio, final de fevereiro, o dólar já está subindo muito, o que a gente escolheu fazer? Uma estratégia para travar essa perda. Então, a Petax do dia 20 de fevereiro já estava em 4,39. O que é isso? Isso quer dizer que esse valor já estava bem mais alto. Então, o que a gente fez foi travar essa perda. Então, da perda do dia 6 de janeiro até o dia 20 de fevereiro foi equivalente a 21 mil. E de fevereiro, que foi a aposta que o câmbio não chegaria a 5 e tudo mais, a gente optou por deixar em 4,58, 4,60 a aposta de câmbio, só que em abril, na verdade, chegou a 5,25, então teve uma perda adicional de 42.289, então teve uma perda de 63.545, quando comparado à mineradora foi de 19.382, então a gente teve uma perda maior no primeiro trimestre na nossa estratégia. Bom, agora para o segundo trimestre. Foi o trimestre mais... que o dólar primeiro em maio chegou a 5,60, então 5,50, então estava subindo bastante. Então, aqui tem algumas previsões até um pouco apocalípticas, né, do dólar chegar a 7,35 e tudo mais. Então, o mercado estava bem apavorado mesmo com o que aconteceria com o coronavírus. Então, a gente resolveu optar por manter a estratégia. Então, o Petax no dia 6 de abril foi de 5,25. Então, a gente quis manter uma estratégia conservadora, apostando que o dólar se manteria nesse patamar. A gente não quis ir tanto para as estratégias que o dólar chegaria a 7, nem para aquelas que o mercado voltaria muito rápido. Então, a gente quis manter sempre uma estratégia conservadora. O valor redeado foi sempre a soma dos 3 meses do segundo trimestre, então foi de 64.300 o valor a ser redeado, e no câmbio da Petax do dia 6/4. Com isso, nós conseguimos diminuir bastante a perda acumulada do segundo trimestre. Então, nós apostamos num câmbio de 5,25 e o câmbio de julho, tudo bem que uma coisa boa da nossa estratégia foi
o câmbio só foi mudou, né, em julho. Então, de abril até julho, teve umas oscilações bem grandes para mais e tudo, só que o câmbio diminuiu um pouco, vamos dizer assim, para julho. Então, chegou a 5,31, tendo uma diferença só de 0,06 centavos. Então, foi bem pouco. E nós perdemos 3.922, quando foi, acho que, a maior perda da mineradora, de 64.396. Então, conseguimos deixar de perder mais de 60. Bom, agora no terceiro trimestre, o mercado meio que continuava a mesma coisa, não tinha um padrão de comportamento da moeda, então estava ainda aquela oscilação muito grande, então sempre optamos pela estratégia conservadora, mais uma vez. Então, o dólar em julho estava 5,31, então, mais uma vez, optamos por manter esse valor na Petax. E o valor a ser redeado, 57 mil no terceiro trimestre. Nesse, nós conseguimos, o valor em outubro foi de 5,63, então foi uns 32 centavos de diferença, que ocasionou numa perda de 18.319. Mesmo sendo uma perda significativa, foi bem menor, menos que a metade da perda da mineradora. A estratégia de investimento no quarto trimestre foi ainda o mercado, em outubro, o mercado estava bem pessimista, a taxa estava 5,63, então estava a maior até essas que a gente tratou. Então, nós, mais uma vez, optamos por usar a Petax de outubro para manter a estratégia mais conservadora. Não sabíamos se ia subir mais, porque já estava no máximo, né? Então, resolvemos manter essa. Com isso, nós tivemos um ganho no nosso hedge do quarto trimestre, uma vez que o câmbio no dia 6 de janeiro de 2021 abaixou bastante, foi para 5,16. Então, a gente teve um ganho de 47 centavos. Então, quando multiplicado pela quantidade redeada, nós tivemos um ganho de 26.562, quando a empresa teve uma perda de 54 mil. Então, a gente conseguiu ganhar até com o nosso hedge. Finalizando aqui a perda acumulada da mineradora Caraíba e da nossa estratégia, nós conseguimos evitar uma perda de 57.039. Então, foi um resultado bem satisfatório para a gente. E o que a gente considera de melhor assim, para essa situação foi que nós optamos por monitorar o mercado de perto e não fazer toda a estratégia no começo do ano, que é o que a gente recomendaria para a empresa não ter feito, né? A estratégia toda no começo do ano, já para o ano todo, porque você perde esse monitoramento de mercado e essa situação de conseguir deter ainda alguma perda que você pode ter, né? Então, a gente ficou bem satisfeito com esse resultado. Bom, agora eu vou falar sobre a política que a gente escolheu para o hedge de cobre e a estratégia escolhida é de realizar contratos a termo tradicional de ativo. Bom, o contrato a termo ele é um contrato muito usado na negociação de commodities, como cobre, e também de outros ativos financeiros. Então, é um compromisso de compra e venda com um determinado preço em uma data já pré-selecionada. Então, o preço da venda ele independe do preço atual de negociação do commodity. E a gente acabou escolhendo o termo tradicional de ativo porque ele permite que a gente tenha contratos com maior duração do que os contratos flexíveis, por exemplo. Então, a gente consegue fazer as negociações durarem mais. Bom, tenho 2 pontos para destacar. O primeiro é que o ativo negociado ele é específico, nesse caso o cobre, e a gente não tem possibilidade de troca. E o segundo ponto é que a movimentação financeira acontece só no final do contrato. Então, não tem necessidade de depósito de segurança no início, por exemplo. A gente escolheu o contrato a termo primeiro pelo ponto que eu acabei de mencionar. Como não tem necessidade de depósito inicial, a gente acaba deixando o caixa da empresa livre para fazer outras movimentações, o que é muito positivo, além de facilitar as negociações. Além disso, a gente consegue aproveitar a tendência de crescimento no preço do ativo, que eu já vou explicar, ao mesmo tempo em que a gente se protege da volatilidade dos preços do mercado.
E por fim, caso exista uma queda geral no mercado de commodities, a gente consegue proteger o valor da mercadoria enquanto as novas alternativas são pensadas. Explicando um pouco como que o preço do cobre está agora e como ele vem evoluindo. Bom, com a retomada da economia, pós-quarentena, o preço do cobre subiu bastante, está no seu maior valor em mais de 10 anos. O crescimento agora ele é estável por conta do aumento da demanda na China, que vem se recuperando financeiramente da pandemia. Mesmo com tentativas de segurar o preço da commodity, a demanda é suficiente para garantir que o preço aumente. E outra razão para o aumento da demanda e, consequentemente, o aumento do preço é que as indústrias têm uma necessidade de usar o cobre para produzir energia renovável. Outros fatores também contribuem para o aumento do preço do cobre, como uma greve no Chile, que gerou problemas na oferta e, por conta disso, o preço subiu. Então, a gente tem todos esses fatores que nos fazem pensar que, sim, o cobre vai se manter em crescimento estável nos próximos tempos. Certo, eu vou falar um pouco mais sobre a estratégia de hedge de proteção ao cobre em específico. Tá. Em primeiro lugar, vai ser usado as projeções e tendências atuais para se prever qual vai ser o preço ótimo para ser negociado no final do contrato a termo. E a gente vai usar o hedge ratio para se proteger contra a volatilidade. A gente vai ser contratado uma corretora de boa reputação e com bom histórico, que ofereça as taxas justas, facilitando ainda mais a realização do hedge. De preferência, é melhor contratar a mesma corretora que já faz a proteção do dólar. E, dependendo do contrato, se for quinzenal, trimestral e anual, nós vamos ter um hedge ratio diferente. Como foi encontrado o hedge ratio? O primeiro foi pegado os últimos períodos e descoberto qual era o desvio padrão deles, e depois a gente pegou a média desse período e dividiu pelo desvio padrão. Assim, a gente conseguindo esses números, tendo uma ideia melhor da volatilidade. E daí, com a média disso, a gente conseguiu perceber que, que no período anual era o que tem a maior volatilidade, enquanto o trimestral, mesmo sendo um período mais extenso que períodos quinzenais, ele é menos volátil. E daí, com essas médias de volatilidade, a gente multiplica por 2 para encontrar o hedge ratio ótimo, que vai ser um hedge ratio conservador, sim, mas é ele que vai garantir as margens de lucro da empresa e que vai se encontrar um resultado positivo. O hedge ratio do anual vai ser o maior, com 14,68%, e o trimestral vai ser apenas de 5%, não tendo necessidade de ser muito alto. Isso é uma estratégia conservadora, sim, mas vai segurar as margens da empresa. Como não existe a necessidade de depósitos iniciais e a taxa é muito baixa, isso é muito interessante financeiramente. E a estratégia de hedge diferentes para cada período permite que a gente tenha uma melhor negociação com o comprador e a gente atenda melhor as especificações dele. Usando essas duas estratégias de hedge para o dólar e para o cobre, a gente vai ter uma segurança ainda melhor para as nossas previsões e para o futuro da empresa. Muito obrigado.